primeiro convidado, Vitor Cândido, economista-chefe da RPS Capital. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar falando sobre os dados, o PPI dos Estados Unidos, o índice de preço ao produtor, né, que saíram hoje, os dados, e subiu 1,1% em junho ante maio, segundo dados com ajustes sazonais ali publicados pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado veio acima do esperado ali pelos analistas, que previam uma alta de 0,8%. O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos, energia, avançou 0,3% na comparação mensal de junho, abaixo do consenso ali do mercado de alta de 0,5%. E no confronto anual, o PPI deu ali um salto de 11,3% em junho, acelerando ante alta anual de 10,9% no mês anterior. E o mercado de trabalho dos Estados Unidos também revisou ali para cima o PPI mensal de maio, de ganho de 0,8% para o aumento de 0,9%, assim como o anual de 10,8% para 10,9%. Então, eu quero exatamente começar falando sobre esses indicadores, né? Não só o PPI que saiu hoje, mas CPI que saiu ontem também. Essas projeções vieram acima do esperado, né? Como mostraram esses dados, essa aceleração. Tem uma aceleração nos preços por lá, a inflação tem sido um grande problema no mundo todo. Como é que você avalia esses indicadores? Será que com toda essa pressão a inflação já chegou no pico por lá? Bom, Isa, vamos lá. Acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que avaliar é o seguinte: dado de inflação, ele é um retrovisor, tá? Ele é fruto de um processo econômico que já aconteceu. Ele não é fruto de um processo econômico que ainda vai acontecer ou algo nesse sentido, tá? Então, assim, o número é muito alto, de fato ele é muito alto, mas a gente tem que entender que ele é fruto de um processo econômico, né, de crescimento muito forte nos Estados Unidos, de uma aceleração de preços de commodities foi muito acentuado, principalmente no primeiro trimestre desse ano, né, ali na véspera da guerra, né, a guerra começou ali no final de fevereiro, então já impactou ali. E o que a gente olha, né, principalmente no CPI, a gente teve ali um dado muito forte do rent equivalent, né, de aluguéis, foi 0,7% do 1,3%. Esse é um número, quando você olha, ele é um troço que aconteceu lá atrás, que é o aumento do preço dos imóveis, isso reflete nos aluguéis. Isso é um processo econômico que já aconteceu. O PPI hoje, para mim, mostra a mesma coisa, né? O preço ao produtor. Ele traz uma foto ali, como você falou, o core, né? O núcleo, igual a gente fala aqui no Brasil, foi 0,3 e o número cheio foi 1,1. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem um monte de coisa volátil ali, principalmente energia, que está batendo. Mas no momento que a gente fala, o petróleo está abaixo de $100, as commodities na tela estão derretendo. Se eu abrir meu terminal Bloomberg aqui, a gente vai ver um monte de coisa em vermelho em commodities já há algumas semanas. Então, os números estão ruins? Os números são ruins, tá? Mas eu acho que eles apontam duas coisas. A primeira coisa é, como eu falei, dado de inflação, ele é um retrovisor. Ele é fruto de algo que já aconteceu, de um processo econômico que já aconteceu. Dado de inflação, por construção, não nos diz nada sobre o futuro. Tanto é que ontem aconteceu uma coisa interessante. Saiu um dado de inflação bizarramente alto para os Estados Unidos e o mercado não piorou muito. Inclusive, os juros longos nos Estados Unidos caíram e alguns setores na Bolsa até subiram. Por quê? O mercado já está achando que a consequência disso são os bancos centrais, principalmente o Fed, reagirem no extremo e capotarem a economia, e com isso os juros lá na frente já começam a cair. Então, acho que a gente tem que olhar os dois lados aí desses números bastante altos. Ô Vitor, boa tarde novamente. Ainda falando aí da questão de inflação, né, de política monetária, eu queria que você desse uma análise aí. Como que você vê as alternativas do Fed, né, do Banco Central Americano, do Federal Reserve? Ele está muito atrás da curva, né? Quer dizer, o soft landing aí está ficando cada vez mais difícil aí de acontecer, na sua visão? Essa é uma boa pergunta. Não existe a menor chance de acontecer soft landing, tá? Eu acho que isso o soft landing é o novo transitório. Vamos lembrar que quando a inflação começou a subir muito nos Estados Unidos, todo mundo falava é transitório. É a mesma coisa do soft landing. As pessoas querem acreditar que isso é possível, mas de fato não é. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou o senhor da verdade, mas quando a gente vai lá e olha os dados do mercado de trabalho americano,
a gente tem um mercado de trabalho muito apertado. O que quer dizer isso? Tem muita vaga e tem pouca gente para trabalhar. Então, naturalmente, quando você tem muita oferta e demanda, muita demanda, né? As empresas demandam trabalho, as pessoas ofertam trabalho, né? Essa é a configuração do mercado de trabalho, e não tem mais gente para ocupar as vagas que estão sendo demandadas, então naturalmente se ajusta pelo preço e não pela quantidade. Preço no mercado de trabalho é salários, tá? Quando a gente olha essa configuração do mercado de trabalho americano, muita gente que poderia estar trabalhando ou que poderia estar comprando a força de trabalho, ela saiu da força de trabalho. Aí tem um monte de motivos. Teve muita gente que se aposentou na pandemia, teve muita gente que viu o estoque de riqueza subir, né? A Bolsa, vamos lembrar que 2021, um dos melhores anos aí já registrados para a Bolsa Americana, e o americano tem uma parte relativamente grande do seu estoque de riqueza em equities, né? Em Bolsa, então isso reflete que um cara aposenta antes. Teve gente que não aposentou, mas viu que pode trabalhar de casa, part-time, sai do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, outros indicadores anedóticos, desemprego entre adolescentes nos Estados Unidos é o menor desde 1953. O que isso quer dizer? O mercado de trabalho está tão apertado, estão contratando a molecada que já pode trabalhar, tá? Então, o que a gente vê, o tamanho do ajuste que tem que ser produzido no mercado de trabalho para se conter a inflação, ele é completamente incompatível com o tal do soft landing. Assim, a quantidade de destruição de vagas que você vai ter que fazer. E por que você vai ter que destruir vaga? Porque não há configuração, não tem como você crescer a oferta de pessoas trabalhando, você não consegue aumentar. Os Estados Unidos amanhã não vai abrir as fronteiras e trazer mais 5 milhões de imigrantes em idade de trabalhar. Isso não vai acontecer. Aliás, nenhum país do mundo vai fazer isso. Então, você não tem como aumentar a sua oferta de trabalho. É uma coisa, né, não é assim, aperta um botão, tem um monte de gente entre 18 e 35 anos para trabalhar. Então, os Estados Unidos têm esse problema, então você vai ter que destruir emprego, e para destruir emprego você tem que produzir uma recessão. O tamanho dessa recessão que tem que ser produzida, dessa desaceleração, é completamente incompatível com o soft landing. Perfeito. Perfeito. Vitor, boa tarde. Alan Gani aqui falando. O que está levando essa restrição de oferta no mercado de trabalho americano? Porque a inflação está aí, a inflação está alta, o custo de vida subindo, e aí as pessoas não querem trabalhar, não querem ter renda. O que está acontecendo para explicar esse puzzle, né? Que assim, inflação alta e as pessoas não querendo trabalhar. Se me oferecerem outro emprego aqui no Brasil, eu pego, né? Pego o que for preciso aí para pagar as contas. Essa é uma boa pergunta, Alan. Quando a gente olha os dados de renda real nos Estados Unidos, eles estão caindo, tá? A renda real do trabalhador americano, ela cai, porque a inflação cresce mais rápido que o crescimento dos salários. E aí, salários, a gente consegue ver várias aberturas nos Estados Unidos, os dados são mais completos, a gente consegue ver salário por categoria de escolaridade, salário por novas contratações, a gente consegue ver um monte de coisa, e todos esses estão subindo, tá? Mas a inflação cresce mais rápido. O segundo ponto vamos lembrar que os Estados Unidos foi um dos países, na pandemia, que mais transferiu dinheiro para o household, né, para o contribuinte, né, mandou cheque pelo correio para esse cara. Uhum. Além disso, as pessoas diminuíram muito o gasto de serviço. A economia americana ela é muito baseada em serviço. As pessoas ficaram em casa e ali, né, teve um aumento de poupança muito alto. Nunca se teve tanta poupança, o consumidor americano teve tanto dinheiro poupado, cash, inclusive esse ano, pela primeira vez, quando você soma todos os ativos da pessoa e desconta a dívida, isso foi positivo, né? Quando você vê no agregado dos households americanos, né? Das pessoas nos Estados Unidos. Então, riqueza tem um certo estoque de riqueza, tem uma certa poupança que permite que algumas pessoas não participem do mercado de trabalho, não estejam procurando emprego, não estejam querendo trabalhar. Por outro lado, tem a questão da aposentadoria. Aposentou muita gente. E tem um terceiro ponto, tem o ponto da imigração. As fronteiras ficaram fechadas muito tempo, o governo Trump teve medidas de imigração muito mais duras, medidas as quais não foram completamente relaxadas no governo Biden. E tem o quarto ponto, que eu acho que é um ponto que a gente esquece de discutir, mas a gente está passando por uma regressão demográfica, isso é natural. As economias desenvolvidas estão ricas
as mulheres, a participação das mulheres no mercado de trabalho, o aumento da escolaridade das mulheres, tudo isso que é um fenômeno global e que é muito positivo, reflete na taxa de fertilidade. Está nascendo menos gente, é isso, é um processo que está acontecendo nos últimos 20, 30 anos. A minha avó teve 10 filhos, a minha mãe teve 2, é óbvio que é um caso extremo, mas isso mostra, né, o tamanho da queda de fertilidade. Então, você vai ter menos gente para trabalhar, isso está dado. E a gente vai ter que conviver com isso. Então, a pandemia, né, todo esse processo de pessoas que saíram do trabalho, pessoas que pararam de trabalhar, e as pessoas que se aposentaram, né, então a gente tem uma queda no que a gente chama de taxa de participação, isso reflete, isso acelera esse processo de longo prazo que eu falei da demografia também. Ô Vitor, o ministro Paulo Guedes, ele falou hoje mais cedo sobre essa percepção de que a recessão global é uma oportunidade para o Brasil, né, na visão do Paulo Guedes. Além disso, ele reviu também o crescimento aí do PIB para esse ano, né? Eu queria que você comentasse então a sua visão sobre essas revisões e também sobre essa oportunidade citada pelo ministro aí, que comentou aí que vê essa oportunidade para o Brasil perante essa recessão global. A revisão dos dados da matriz de projeções econômicas do governo, onde ele constrói ali a projeção de orçamento e uma série de coisas, é natural, isso acontece com uma frequência elevada ao longo do ano. Acho que as projeções para esse ano de fato sobem, porque a gente foi surpreendido no primeiro semestre com uma economia mais forte do que todo mundo esperava, uma economia mais resiliente, né? A gente faz aqui algumas contas de mercado de trabalho. O Brasil está com a taxa de desemprego dessazonalizada no mesmo nível, nunca se viu uma taxa tão baixa desde 2015. Ao mesmo tempo, a gente vê o mercado de trabalho rodando a pleno potencial, ou seja, a taxa de desemprego que tem hoje no Brasil ela é inflacionária. O mercado de trabalho no Brasil hoje ele é um contribuinte negativo para a inflação, ele gera inflação. A gente não tinha isso nos últimos anos, tinha mais gente, né, a gente tinha uma taxa acima da taxa neutra, e a gente vê aí a reabertura da economia que foi muito forte esse ano, né, as pessoas voltando a ter a vida normalizada. 2022 é o primeiro ano desde 2020 que a gente pode afirmar que a vida está normal. Você anda aqui em São Paulo na rua, vai aqui na rua atrás de mim, aqui na Faria Lima, você vai ver que a vida está bem normalizada, as pessoas, né, não estão usando máscara, então as pessoas estão confiantes para retomarem a vida normal. Então a gente viu isso também nos dados, serviços cresceu bastante ao longo desse período, então é natural essa revisão de crescimento para cima. Provavelmente ano que vem a gente vai ter um crescimento zero ou até negativo pelo tamanho do impacto do ajuste de juros que está acontecendo, que agora a gente começa a ver na margem pequenos efeitos disso, e eles vão acelerando até o final do ano ali, começo do ano que vem a gente vai ver a economia bastante machucada pelos juros. Quanto à fala do ministro, eu não consigo entender como uma crise interna, uma recessão internacional é uma oportunidade para o Brasil. Pelo seguinte fato, o Brasil é um exportador de commodities, no cenário recessivo, o preço dessas commodities cai, o que a gente chama de term of trades, né? O quanto a gente exporta relativo ao quanto a gente importa, vai cair, e a gente vai sofrer. A gente já está com o câmbio aí na casa dos 5,40, uma recessão no qual tem uma depressão de preço de commodities negativo para o Brasil. Talvez o único ponto que jogue a favor, e ainda assim, na minha opinião, não é tão a favor assim, é que se você tem uma recessão no final do ano lá, eles são obrigados a cortar os juros. A gente não vai conseguir cortar tanto juros assim, então a diferença dos juros daqui para os juros lá fora fica relativamente alta. Então, para o investidor apostar contra o real fica caro, né? E fica vantajoso ter reais. Então, pode ter algum efeito marginalmente positivo no câmbio, mas me deixa um pouco aí coçando a cabeça, tentar entender qual seria a oportunidade para o país num cenário de recessão. Ele estava acompanhando a fala dele, ele falava muito questão também das negociações ali com a Rússia, né, conseguindo até comprar por um preço mais barato o diesel, né, eu imagino que seja mais nessas questões, né, de conseguir tirar proveito aí, fazendo negociações mais benéficas para o Brasil. Agora, Vitor, voltando em relação ao FED, a política monetária, qual que é a sua avaliação sobre a última decisão do FED? E qual que é a sua perspectiva? Alguns analistas acreditam até que pode subir até 1% aí. Você vai de encontro também com essa previsão ou não? Fica ali de novo em 0,5%, 0,75%?
Bom, eu acho que as pessoas, os analistas gastam muito tempo discutindo velocidade de ajuste política monetária, 75 a 100. Eu acho que ele vai manter a velocidade de 75. Tem alguns membros falando já tem gente falando em 100, mas hoje teve membro falando em 75. Acho que, assim, em termos de impacto na economia, já está dado o impacto da aceleração dos juros. Se ele vai levar para taxa neutra mais rápido ou mais devagar, eu acho que isso é marginal. O mercado está sempre olhando lá na frente. Eu acho que já está ficando muito claro para todo mundo que uma recessão vai ter que ser produzida. Então, aí começa a ter algumas disfuncionalidades, algumas correlações, elas quebram. Foi o que aconteceu ontem. Veio uma inflação super alta e a taxa de juros longa caiu. O mercado raliou um pouco ali, a parte de tech foi até relativamente bem, que são empresas que sofrem com um juro mais alto. Então, assim, você tem um dado que contribui para um juro mais alto, o que quer dizer o seguinte, ele leva para 4 rápido ou para 3,75, que é o que está hoje no mercado, e aí a economia desacelera muito rápido e ele vai ter que começar a cortar juros em 2023, 2024. Então, acho que, a não ser que você esteja apostando, né, via um derivativo, alguma coisa de quanto vai ser a reunião de fato, eu acho que essa de ser 75 ou 100, eu acho que é uma discussão infrutífera. Agora, tem gente falando que ele dá 100 tem gente falando que ele dá 75, e já indica que na próxima ele vai dar mais uma e pode parar. Então, tem aí uma discussão. A gente viu bancos centrais surpreendendo, os bancos centrais que historicamente são cautelosíssimos em decisões de política monetária. A gente viu o Canadá ontem, deu 100 pontos, o mercado esperava 75. Pode ser que ele surpreenda, mas eu acho que o cenário está ficando cada vez mais claro. Muitos juros, você estrangula a economia, você tem que produzir uma recessão para controlar a inflação, mas essa belíssima ajuda de preços de commodities que está acontecendo, isso é altamente desinflacionário. E tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, a gente esquece, mas inflação é um período contra o outro. Daqui a pouco, a gente vai estar comparando um período que foi alto com um período que, mesmo que ela fique estável, né, crescendo na mesma velocidade, no ano contra ano, esse negócio vai começar a zerar, é o tal do efeito base. Então, acho que a gente passou pelo pico e eu acho que a gente está indo para um caminho onde os bancos centrais dos países envolvidos vão usar uma expressão bem brasileira, vão capotar as economias aí para produzir recessão, e aí as taxas longas caem e até é possível ver um rally de bolsa aí, ativos mais ligados ao risco começando a se recuperar. Ô Victor, na sua opinião, então, essa ajuda pelo lado das commodities vai fazer com que os bancos centrais tenham uma postura não tão agressiva no aumento de juros? Você está acreditando nisso? Lógico, vai subir e tudo mais, mas não de uma maneira tão prolongada e não tão intensa? Não, o que eu acho é que vai acontecer o seguinte, os commodities vão ajudar e os bancos centrais ainda assim vão entregar um belo caminhão de juros. A gente acredita ainda que as taxas curtas em vários países vão continuar subindo, pelo fato de que os bancos centrais já estão olhando pelo retrovisor. Como eu falei, esse dado de ontem é um processo econômico que já aconteceu, que já se realizou. Eu acho que quando eles verem que a inflação começou a cair na ponta, talvez o estrago já tenha sido grande demais. Tem uma outra coisa, não só como de serviços, a inflação de serviços nos Estados Unidos está subindo, aqui no Brasil também, cada vez mais o tamanho de serviços dentro da inflação está aumentando, então ele também precisa dar um choque para tentar quebrar uma subida de serviços que é mais inicial, né? Mas naturalmente na hora que ele afeta o mercado de trabalho, os salários começam a cair, principalmente nos Estados Unidos, que esse ajuste é bem rápido, aí eu acho que sim. Commodities vai ajudar bastante. O que eu acredito, não só eu, outros gestores aqui da casa, a gente acredita que os juros vão subir bastante, vai capotar a economia e commodities ainda vai ajudar. Tem uma coisa, Alan, que é importante, né? A gente tem que levar em consideração qual que é o risco para esse cenário. O risco para esse cenário é que o mercado de commodities hoje, em diversas commodities, inclusive no petróleo, ele, na parte micro, né, quando você vai lá, esquece o mundo e olha aquele mercado em específico, tem problema de demanda. E tem problema de demanda e tem problema de oferta. A gente está vendo milho, pode ter um problema de produção de milho nos Estados Unidos, de soja também. Então a gente tem um problema que daqui a pouco o mercado pode parar de olhar esse macro, vai ter recessão,
e falar, cara, essas commodities estão erradas, o preço tem que subir porque tem problema idiosincrático de produção em cada uma delas, tá? Então, esse é um risco para esse cenário que eu acredito. Victor, é interessante você ter falado isso, porque eu acho que esse é um ponto crucial, porque de um lado tem uma perspectiva de desaceleração da demanda e o preço das commodities diminui, mas por outro lado há restrições de oferta. Eu acho que a grande dúvida é o que vai prevalecer, né, no efeito preço, a restrição de oferta ou a diminuição da demanda. Você concorda com isso? Eu concordo 100%. Eu acho que você acabou de falar a pergunta aí que todo gestor macro está se fazendo e é onde vale muito dinheiro. Você aplica juros e compra commodities. É uma ideia que tá ficando aí. Se andar aqui na Faria Lima, vai dar uma turma aí que vai gostar, que vai concordar com você. Porque esse seria o hedge natural, né? Se você acha que os juros caem porque os bancos centrais capotam as economias, ao mesmo tempo você tem um risco de ter problemas de commodities são gerados não pelo macro, mas pelo micro, né? Então você pode fazer uma aposta ali, se proteger da sua aposta de juros comprada em commodities. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar de olho. Commodities é muito difícil, é uma coisa muito técnica. Aí também a gente tem que começar a entender qual é o tamanho da desaceleração de demanda que vai acontecer no mundo nos próximos meses, né? E aí entender se essa desaceleração de demanda mais do que compensa aí os problemas de oferta. Essa queda recente nas commodities, em todas elas, é muito mais macro-driven, né? As pessoas com medo de recessão do que por questões internas de cada commodity. Legal. Certo. O Victor, sobre essa questão ainda lá nos Estados Unidos, né, sobre a política e monetária do Fed, é inevitável, então, na sua opinião, aí, um processo de recessão ainda para esse ano? Olha, para esse ano a gente tem que olhar os dados na ponta, mas provavelmente pode entrar em recessão, uma recessão no último trimestre. Lembrando que nos Estados Unidos recessão são 2 trimestres seguidos da taxa do PIB crescendo negativo, né, do PIB se retraindo. Então, eu acho que há essa possibilidade. É inevitável, porque quando você pensa, né, por onde você produz deflação, né, você pode produzir deflação ou por um ajuste de preço relativo, o preço das commodities despencam. Tem uma outra coisa que ajuda o Fed, né, que a gente esqueceu de falar aqui, que é o dólar. Né, o dólar está super valorizado esse ano. Tá? O dólar andou mais de 16% esse ano. Então, a moeda americana está forte, isso ajuda. Né, o preço do produto importado relativamente ao produto americano fica mais barato. Então, isso ajuda bastante. Tá? Mas, naturalmente, pelo como está a economia americana configurada, a gente não consegue ver outra forma de ajuste que não seja por impacto aí no mercado de trabalho. E aí, para isso, para o tamanho dessa correção, você vai ter que produzir recessão. Victor, ainda sobre esse assunto, se realmente, né, for caracterizada aí a recessão, quão forte será essa recessão no curto prazo? Essa é uma medida difícil de fazer, a gente tem feito algumas contas aqui, mas é difícil precisar um número, assim, qualquer tentativa de número, né, que você tenta estimar qual que é o tamanho do impacto que você teria que ter no mercado de trabalho, qual que é o PIB que você teria que ter em relação a isso, é bastante difícil de falar. Eu não acredito que vai ser uma recessão terrível, uma coisa no estilo que foi 2008, não, muito pelo contrário, até porque a economia americana, do ponto de vista de balanços e de excessos, ela está bem melhor do que ela estava em 2007, por exemplo, na véspera ali da crise. Mas não vai ser um soft landing no qual o PIB desacelera, não. A gente vai passar alguns trimestres vendo a economia se retraindo e o mercado de trabalho sofrendo. Tá certo. Mais alguma pergunta, senhores? Eu estou satisfeitíssimo. Então, queria agradecer demais a participação do Victor aqui com a gente, o Victor Cândido, aí, economista-chefe da RPS Capital. Victor, muito obrigado, viu?